paz do Senhor esteja na vida de cada um, amém? Amém. Eu sou grato ao Senhor por essa oportunidade. Se não me engano, segunda vez que eu venho aqui, né? Estive outra vez lá no retiro. E eu sou muito agradecido ao Senhor. Meus filhos estão morando aqui já tem quase um ano, né? Desde o início do ano. E agora já estão de saída de novo. Mas o Senhor ainda nos deu essa oportunidade de estar junto com os irmãos. Eu me sinto honrado, irmãos, de estar aqui diante dessa assembleia. E reconheço, eu me conheço, né? Sei que não sou nada, não tenho nada. Aleluia por isso. Mas eu tenho o Senhor. E a Bíblia diz que aquele que fale segundo os oráculos de Deus. Que o Senhor possa me ajudar a compartilhar com os irmãos alguma coisa que tem tocado no meu coração e eu acho muito importante. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir em Hebreus no capítulo 10, o versículo 35 e 36. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos reunidos no teu nome. E sabemos que o Senhor está conosco porque o Senhor assim prometeu. E o Senhor é fiel. Louvamos a ti pela tua presença, pela vida dos irmãos. Senhor, agora prepara o nosso coração, fala conosco. Nós queremos receber a tua palavra, não, Senhor, no coração como um solo duro, cheio de pedras, cheio de espinhos, mas como uma boa terra, onde essa palavra possa penetrar, possa chegar, Senhor, a frutificar para a glória do nome do Senhor. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, nós fomos salvos pela graça e misericórdia do Senhor. Ele, um dia, pela sua palavra, nos alcançou. Pela sua misericórdia, nós pudemos abrir o coração e recebemos o Espírito para dentro de nós. Naquele dia, nós nascemos de novo, nascemos na família de Deus. O Senhor nos batizou no Espírito e nos incluiu no corpo de Cristo. Isso é um privilégio maravilhoso. Nós nos tornamos participantes dessa vida divina, né? Porque o Senhor, o Espírito de vida, entrou dentro de nós. Nós passamos a ser coparticipantes da natureza divina, de acordo com o Pedro escreve na sua carta. Por isso, irmãos, é muita alegria nossa de estar reunidos no nome do Senhor. Somos a família de Deus. E nós vivemos e fomos incluídos nesse corpo que é a igreja. E a igreja, irmãos, nós sabemos que ela tem um caráter temporal. Ela não é um fim, mas ela é um meio, né? Que meio? Aqui o apóstolo, o escritor aos Hebreus, ele diz, para não abandonarmos a nossa confiança, porque ela tem grande galardão. E nós temos necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos então a promessa. Para nós alcançarmos essa promessa, sobretudo, irmãos, nós temos um galardão para receber. O Senhor, ele, lá em Apocalipse, fala, eis que é vindo o Senhor, né, com milhares dos seus santos, e com ele está o galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. O Senhor tem um reino para nos dar. Nós iremos e desejamos reinar com Cristo. Esse é um prêmio, essa é uma meta do Senhor para nós. E para isso, irmãos, aqui está dizendo, depois de a gente fazer a vontade de Deus, nós então alcançaremos a promessa. Então, a base de tudo isso é fazer a vontade de Deus. Irmãos, o que nós precisamos é simplesmente fazer a vontade de Deus. Se nós fizermos a vontade de Deus,
nós podemos ficar descansados. E fazer a vontade de Deus é a nossa meta, é o que realmente nós precisamos. Nós somos seres humanos e nós temos a nossa vontade, né? Na nossa alma nós temos a mente, a vontade e a emoção. E a nossa vontade, ela precisa ser de acordo com a vontade de Deus. Muitas pessoas acham que, até cristãos, quantas vezes nós somos enganados em nós mesmos, fazendo coisas boas, fazendo algo para Deus, achando que estamos fazendo a vontade de Deus. Não quer dizer que profetizar, expulsar demônios, fazer milagres, é fazer a vontade de Deus. Ali em Mateus capítulo 7, no versículo 21, existe uma passagem ali que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí o Senhor diz: olha, muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Ou seja, aqui são servos que chamam ao Senhor de Senhor, profetizam, fazem milagres em nome do Senhor, mas o Senhor diz assim: olha, naquele dia eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, ou não vos reconheço, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então, irmãos, muitas vezes algo que é feito até em nome do Senhor, parece-se com a obra do Senhor, mas está fora da vontade do Senhor. E o Senhor reprova esse tipo de atitude. Lá em Isaías, no capítulo de número 1, Isaías 1, no versículo 12, está escrito assim também. Aqui, o título desse texto aqui é Condenado o culto hipócrita. Estamos aqui reunidos nessa noite para cultuar o Senhor. Mas o Senhor diz aqui: quando vindes, capítulo 1, versículo 12, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu a só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então, às vezes, nós, na nossa reunião da igreja, podemos, irmãos, estar nos átrios do Senhor, como está aqui, e estarmos trazendo ofertas, sacrifícios, e o Senhor está dizendo aqui: eu não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. Que o Senhor nos revele, irmãos, a sua vontade, para que nós não sejamos, na nossa vida cristã, iludidos em nós mesmos, julgar que estamos servindo a Deus, fazendo a sua vontade, mas, de repente, nós estamos contrariando a vontade de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos de dia a dia procurar saber, irmãos, qual é a vontade de Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, ele diz ali, né, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus ensinou a oração intitulada o Pai Nosso, e ali o Senhor nos ensina a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor quer que a vontade dele seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. Mas para que a vontade dele seja feita na terra, essa vontade precisa ser primeiro feita na minha vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
Então, irmãos, essa vontade do Senhor é fundamental. Nós precisamos dia a dia procurar saber qual é a vontade do Senhor. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, em João no capítulo 5, João capítulo 5, ele diz assim, aliás, no capítulo 6, versículo 38, ele diz assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, mesmo sendo Deus, mas naquela condição humana, ele diz, eu não vim aqui para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Lá no jardim do Getsêmani, nós conhecemos aquele momento solene que o Senhor Jesus estava atravessando, seus discípulos cansados, dormindo, e ele foi orar. E por 3 vezes a Bíblia diz que ele orava ao Pai intensamente, dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Oh, irmãos, nós precisamos de orar dia a dia. Senhor, eu estou dentro da tua vontade. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Irmãos, nós nos enganamos, nos iludimos, achando que quando nós somos bonzinhos, nós fazemos as coisas corretamente, mesmo fazendo as coisas de Deus e para Deus. Nós lemos em Mateus capítulo 7, que muitas vezes essas obras são obras consideradas pelo Senhor como obras de iniquidade. Não é o muito fazer que vai dizer que eu estou fazendo a vontade de Deus. Se numa casa de um grande senhor há muitos servos, muitos estão trabalhando, fazendo a vontade do Senhor daquela casa. Mas se de repente houver ali um que está de pé na porta, parado, quieto, muitas vezes nós vamos julgá-lo, né? Aquele ali não faz nada, está todo mundo trabalhando, todo mundo ativo, e ele fica ali passivo, parado, mas é porque ele estava cumprindo a vontade do seu Senhor. Então, irmãos, nós precisamos de agir quando o Senhor nos manda agir, ficar quieto quando o Senhor manda ficar quieto, porque fazendo isso, com perseverança, nós vamos alcançar a promessa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, o Senhor Jesus diz que aquele que segue-o, aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, toma a sua cruz e me siga. Esse negar a si mesmo, irmãos, é nós realmente nos tornarmos passivos em nós mesmos, mas deixar que o Senhor seja ativo em nós. É Ele quem tem que fazer as obras, não somos nós. Lá em Coríntios capítulo 3, quando fala da edificação, ali diz, o fundamento está posto, e é Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento, mas veja como cada um edifica sobre esse fundamento. Se alguém sobre esse fundamento edificar com madeira, feno e palha, que são atividades humanas, não é? Fala da natureza elevada do homem. Ouro, prata e pedras preciosas, já fala da obra de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa, irmão, é a que permanece. É essa que está lá na Nova Jerusalém, não é? Então, que o Senhor nos ajude. Estamos sobre o fundamento? Amém. Jesus é o único fundamento. Mas como estamos edificando? Quando se fala que é ouro, prata e pedras preciosas, não somos nós, mas é o Senhor fazendo em nós, por nós, através de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós fizermos, irmãos, a vontade de Deus, nós podemos viver a nossa vida cristã de cabeça erguida, glorificando o nome do Senhor, perseverando, porque nós vamos, por fim, alcançar a promessa, depois de ter feito a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então,
Quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados, quando o homem foi criado, Deus deu para eles uma ordem: comer da árvore da vida, comer de todas as árvores do jardim, porque era para mantimento, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor disse: vocês não comam, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Nós sabemos que o homem desobedeceu. O homem foi seduzido pela serpente e comeu daquele fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o pecado entrou. Irmãos, a vontade de Deus para o homem era bem clara. Você pode comer de todas as árvores e também da árvore da vida, mas dessa não. Quando o homem fez o contrário da vontade de Deus, o pecado entrou. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Irmãos, que coisa terrível é se colocar contra a vontade de Deus. Vamos ver os seus filhos, Abel e Caim. No fim de uns tempos, a Bíblia diz, aqui em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 3, diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Amém. Nós vemos aqui os dois filhos de Adão e Eva. Ora, irmãos, Caim e Abel, ambos trouxeram oferta para o Senhor. Que coisa boa, né? Ambos foram prestar um culto ao Senhor. Eu, particularmente, creio que Caim trouxe do melhor da sua colheita. Uma coisa boa que ele foi fazer, oferecer a Deus aquilo que era do labor, do suor do seu rosto. Mas no versículo, final do verso 4, diz aqui: agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Por que Deus não se agradou da oferta de Caim? Caim não estava fazendo uma coisa boa? Não estava prestando um culto a Deus, assim como seu irmão Abel? Irmãos, mas nós precisamos de ver qual era a vontade de Deus, qual era a maneira de Deus. Caim é tido como o primeiro religioso. O que é um religioso? É uma pessoa que busca servir ou agradar a Deus de acordo com os seus próprios conceitos, da sua própria maneira. Deus tinha mostrado que quando os pais Adão e Eva pecaram, Deus sacrificou possivelmente um cordeiro, derramou sangue e vestiu a nudez deles. Aquele animal sacrificado é uma figura de Cristo, não é isso? Hoje nós participamos do vinho, que fala do sangue de Cristo, que foi derramado para a nossa redenção. A veste fala da justiça de Cristo, para cobrir a nossa nudez. Abel entendeu que o caminho para Deus era através do derramamento de sangue. Hebreus diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas Caim resolveu servir a Deus à sua maneira. E a Bíblia diz que Deus não se agradou de Caim e também da sua oferta. Irmãos, o importante não é nós buscarmos adorar ao Senhor. O importante não é estar reunido com os irmãos continuamente. O importante é se nós estamos fazendo conforme a vontade do Senhor. Isso é fundamental. Precisamos, irmãos, buscar a vontade do Senhor para tudo. Vivemos hoje num tempo, eu não sei se posso dizer vivemos hoje, parece que sempre a igreja viveu em períodos de degradação. Em todo o tempo, a história da igreja é manchada por quedas, por degradação. Mais do que nunca, nós que estamos vivendo hoje, precisamos, irmãos, da iluminação do Espírito Santo, para que Ele nos revele a palavra e nos faça conhecer a vontade de Deus. Porque isso é fundamental. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Senhor Jesus veio para nos dar esta direção. Se Ele
sendo quem era, o Filho de Deus, sendo o próprio Deus, disse que eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Assim também nós, irmãos, muito mais nós precisamos procurar, buscar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nem tudo que eu faço que parece ser bom é realmente a vontade de Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a Bíblia lá em Ezequiel, no capítulo de número 28. Aqui mostra a origem do pecado. Eu creio que a maioria dos irmãos conhecem essa passagem. E essa passagem fala da queda de Lúcifer. Lúcifer, que era o querubim da guarda ungido, aquele arcanjo, que antes mesmo de Deus criar o homem, criar a terra, Deus criou em primeiro lugar os anjos, e esse querubim, esse Lúcifer era vamos dizer assim, o que tinha a primeira posição dentre toda a criação de Deus. Vamos ler aí, 28, versículo 11. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Amém. Vou parar por aqui, porque merece uma meditação mais acurada aqui nesse ponto. Irmãos, como surgiu o mal? Quando surgiu o pecado? Quando nós lemos esse texto, nós podemos confirmar uma realidade, que tudo que Deus cria é perfeito. Deus não criou Lúcifer com um pontinho negro, alguma coisa, uma trevazinha pequenininha, e que um dia aquilo cresceu, se avolumou. Não, ele era perfeito. Aqui está dizendo, tu és o sinete da perfeição. O que é um sinete da perfeição? Algum tempo atrás eu achava que era um sininho. Sinete da perfeição é um padrão de perfeição, né? Alguma coisa que você pode, se você quer ver se alguma coisa está perfeita, ele era o aferidor. Levasse diante de Lúcifer, se combinasse, aquilo era perfeito, porque ele era o padrão, a referência, ele era o sinete da perfeição. Perfeito eras nos teus caminhos, cheio de dons, habilidades espirituais, por causa, aqui fala, né, das pedras preciosas. Então, irmãos, onde que estava o mal? Deus não criou ele com o mal. Deus não criou ele com o pecado. Como surgiu o pecado ali? Irmão, aqui está uma questão da vontade. No versículo 3 desse mesmo capítulo, diz assim: sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Esse versículo não quer dizer que ele era onisciente, ou sabia de tudo, ou adivinhava, ou perscrutava as coisas. Não. Deus, naquela eternidade passada, contava para ele o seu plano. Porque Deus tem um plano eterno. Não é isso, irmãos? Deus tem uma vontade eterna. Deus tem um propósito. E os planos de Deus não podem ser frustrados, disse Jó, né? Não podem ser frustrados. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz, é mais sábio do que Daniel.
A Bíblia diz que abaixo dos céus, Salomão foi o homem mais sábio, né, debaixo do sol. Mas Daniel foi o homem mais sábio nas coisas acima do sol. E esse aqui, Lúcifer, era mais sábio do que Daniel. Então ele se julgava na verdade, ele era o tal. Ele era o governador. A palavra diz que 1/3 dos anjos Deus havia colocado sob a sua autoridade. E ele governava aquele mundo de então. Mas ele ficou sabendo, irmãos, um determinado dia, de um segredo, um mistério, que Romanos fala, um mistério que estava oculto, né, antes, nos tempos eternos, que Deus tinha um propósito de criar um homem à sua imagem e à sua semelhança. Ora, ele fora criado à sua própria imagem, à sua própria semelhança, mas Deus iria criar um ser segundo a sua própria imagem e a sua semelhança. E mais, que esse ser que Deus iria criar, Deus ia dar para esse homem a sua vida, ia dar para esse homem a sua natureza, e mais ainda, que os anjos deveriam servir a esse homem. Não é isso que está escrito em Hebreus, capítulo 1? Hebreus capítulo 1, versículo 14, fala a respeito do Senhor Jesus, que ele é acima dos anjos, mas no verso 14 especificamente diz, não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, irmãos, aqui começou a ter um problema, porque ali em Isaías capítulo 14, nós podemos voltar um pouco, Isaías 14, no versículo 12, vemos aqui um processo que começou a acontecer no coração de Lúcifer. Ele dizia, ali diz, né, no versículo 13, tu dizias no teu coração. Ele queria receber aquilo que Deus, aquele plano de Deus, aquela vontade de Deus, ele queria para si, afinal de contas, ele era o sinete da perfeição, ele era o sacerdote, ali fala da profanação dos teus santuários, em Ezequiel 28, porque ele era o encarregado de levar toda aquela criação pré-adâmica, os anjos, para adoração a Deus. Então, mais do que ninguém, pensava ele, merece essa bênção de ter a imagem de Deus, a semelhança de Deus. E ele foi cultivando aquilo, certamente foi passando, estou fazendo inferência, foi passando para os seus liderados, que ele é que deveria ser a imagem e semelhança de Deus e receber tudo que Deus tinha para esse homem que viria a ser criado. Por isso ele diz aqui, a palavra diz, tu dizias no teu coração, eu subiria ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, não era vontade de Deus para ele ser semelhante ao Altíssimo. A vontade de Deus era que o homem fosse feito à imagem e semelhança de Deus. Irmãos, já louvou o Senhor por esse privilégio? Aleluia! Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, para que o homem pudesse expressar Deus, viver pela vida de Deus, encher a terra, e Deus e o homem, Deus no homem, pudesse então governar sobre toda a sua criação. Aleluia! Por isso Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem com um espírito, né? Deus colocou o espírito dentro do homem, porque Deus é espírito, e quando Ele entra dentro do homem, o seu espírito mescla com o espírito humano. Em 1 Coríntios capítulo 6, 17, diz, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele.
Graças ao Senhor, irmãos, que nós temos esse Espírito de Deus em nós. Aleluia! A imagem de Deus foi quebrada, foi perdida, quando entrou o pecado do homem ali no jardim do Éden. Por isso, lá em Gênesis capítulo 5, quando fala a respeito da descendência de Adão, no capítulo 5, versículo 3, diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança e conforme a sua imagem. Ora, os filhos de Adão agora não eram mais a imagem e semelhança de Deus, mas eram a imagem e semelhança deles mesmos, trazendo toda aquela herança, aquele pecado, aquela desobediência, com morte, com a carne, tudo que é negativo. Senhor Jesus. Mas graças a Deus, Deus ama o homem, por isso o Senhor veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio, irmãos, para restaurar em nós essa imagem e semelhança de Deus, porque Ele, Colossenses no capítulo 2, diz ali que Ele é a imagem, Colossenses capítulo 1, versículo 15, Ele é a imagem do Deus invisível. Aleluia! Ele é a imagem do Deus invisível. Aqui em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, também fala a respeito dessa imagem, Hebreus capítulo 1, versículo 3, Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, quando Jesus veio, Ele veio para expressar Deus. Ele veio trazer a imagem e semelhança de Deus. Lá em João capítulo 14, quando Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. É o suficiente para nós tirar toda dúvida. E o Senhor diz para ele: Filipe, eu estou tanto tempo convosco e você me pede, mostra-me o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e está em mim, e o Pai está em mim? Crede pelo menos por causa das obras. Irmãos, Jesus era a expressão do Pai, a expressão de Deus. Ele era a imagem do Deus invisível. Quando Deus criou o homem, Deus o criou à sua imagem e semelhança. O que é essa imagem? De uma maneira bem prática, irmãos. Quando Deus olha, se fosse, trazendo aqui para a nossa realidade, quando Deus olha para o espelho, o que Ele vê refletido no espelho? Qual é a imagem de Deus? É o homem. Aleluia. Irmãos, que coisa maravilhosa. Deus quer olhar para você, para mim, para nós. Ele quer ver a si mesmo. Aleluia. Quando Deus olha para cada um de nós, irmão, Ele não está querendo ver se é João, José, Sebastião, Maria. Na verdade, Deus não tem prazer em nós. Sabe em quem Deus tem prazer, irmãos? O único ser, a única pessoa nesse universo, que o céu se abriu, e a voz de Deus se dirigiu a ele dizendo: esse eu tenho todo o meu prazer. Aleluia! Quem é esse? É o nosso amado Senhor Jesus. É aquele que trouxe para dentro do homem a imagem, a semelhança de Deus. E que hoje, pelo seu Espírito, está em nós, trazendo e restaurando aquilo que foi perdido. Dia a dia, o Senhor quer nos transformar, nos conformar à imagem do seu Filho. É isso que está escrito em Romanos, capítulo 8, 29, Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus quer nos transformar. Lá em Coríntios capítulo 3, versículo 16, parece diz assim que o Espírito do Senhor, deixa eu ler ali, 2 Coríntios, capítulo 3, e todos nós, versículo 17 e 18 de 2 Coríntios 3, ora o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Irmão, você, eu, nós, somos predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho.
Deus quer olhar para mim e ver Cristo. Deus quer olhar para você e ver Cristo. Amém, irmãos? Aleluia, isso tem que encher o nosso coração. Precisamos vibrar, nos alegrar, porque esse propósito eterno de Deus é maravilhoso, é tremendo. Quantos querem ser semelhantes ao Senhor aí? Diga amém. João diz lá, nós seremos filhinhos, ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Se tem uma coisa que enobrece, que glorifica, que exalta a Deus, é quando um de nós deseja ser igual a Ele. Qual é o pai aqui que tem um filhinho, e o filhinho diz assim: pai, quando eu crescer, eu quero ser como o Senhor. Não alegra? Isso nos enche de orgulho, de alegria, de satisfação. Assim também, irmãos, como filhos de Deus, quando nós dizemos: Senhor, eu quero ser como o Senhor. Aliás, na palavra o Senhor diz: sede perfeitos, porque eu, Senhor, sou perfeito, não é? Paulo diz: sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Irmãos, precisamos ser semelhantes a Ele, querer ser igual a Deus. É lógico que não na deidade, né? Porque deidade só Deus é Deus, só Ele merece adoração. Mas Deus nos deu a sua vida, Deus nos deu a sua natureza divina. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E através disso, dessas coisas, Pedro diz, né? 2 Pedro, versículo 3 do capítulo 1. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, em tudo que fizermos, para nós sermos agradáveis ao Senhor, para nós alcançarmos a promessa, nós precisamos então fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela, em primeiro lugar, está aqui bem explicitada na palavra de Deus. Nós temos o Espírito, que é aquele que soprou, né, essa palavra, é o Espírito que nos dá a realidade, é o Espírito que nos dá a interpretação dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, encerrando que o tempo aqui já foi, como nós sabemos o que é a vontade de Deus e o que é a minha vontade? Aqui é que está o ponto, irmão. Nós precisamos buscar, através da oração, da meditação da palavra, da comunhão com o Senhor, ser sensível à voz do Espírito, para saber realmente o que é a nossa vontade boa da vontade de Deus. Lúcifer teve uma vontade boa, né? Querer ser semelhante ao Altíssimo é uma coisa boa, mas não para ele. Deus não deu essa bênção para ele. Isso Deus reservou para o homem. O homem querer ser a imagem e semelhança de Deus, isso enobrece a Deus, isso glorifica a Deus, mas ele não. Quando ele tentou buscar isso por outros meios, em rebelião a Deus, ele se tornou um adversário. Nós também, irmãos, quando nós queremos fazer a nossa vontade, lembra de Pedro? Quando Jesus falou que iria para Jerusalém, lá iria ser preso e seria morto. Quando Pedro ouviu aquilo, ele diz: Senhor, tenha misericórdia de ti, isso não vai te acontecer. O Senhor respondeu para ele o quê? Arreda de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Irmãos, precisamos saber qual é a vontade do Senhor. Jesus, antes de fazer qualquer coisa durante o seu ministério, vamos ler aqui só para encerrar, irmãos, capítulo 5 de João, versículo 19, está escrito assim: então lhes falou Jesus: em verdade eu vos digo que o Filho
nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Irmãos, aqui mostra que o Senhor Jesus, todos sabemos que ele passava noites em oração, buscando o quê? A vontade do Pai. Tudo que Jesus fazia no seu dia a dia, antes ele teve comunhão com o Pai. E, de acordo com esse texto, ele via, como que num telão, para nós entendermos, o que Deus faria, ou que, a agenda de Deus para aquele dia. Então, quando amanhecia o dia, o Senhor Jesus se levantava, ele já sabia tudo o que tinha que fazer. Nesse capítulo 5 mesmo, nós podemos ver rapidinho, quando Jesus entra no pórtico de Salomão, onde havia toda sorte de pessoas doentes, enfermas, coxas. E os irmãos sabem que, lendo, certamente a vontade de Jesus era de curar. Quantos, irmãos? Todos, né? A vontade dele era curar todos. Mas ele só curou um. Quantos doentes estavam ali? A sua vontade boa era de chegar ali e curar todos. Mas naquele dia, ele viu o Pai entrar por aquele lugar, ir em direção daquele homem que tinha 38 anos de idade ali coxo, e mandar ele levantar, ele levantou. O Senhor Jesus cumpriu a palavra, a vontade do Pai. Mesmo que na sua vontade, ele certamente queria curar a todos. Mas ali, ele negou a si mesmo, né? Ele tomou a cruz ali e curou só um, porque o Pai assim havia determinado. Irmãos, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos iluminar, e que nós possamos ter a sensibilidade, irmãos, de ouvir a voz do Senhor. Amém. E saber qual é a sua vontade para a nossa vida. Amém. Senhor, é assim que eu devo fazer? Eu devo ir? Eu devo ficar? É assim que nós fazemos? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não vamos abandonar, né? Como diz, vou terminar aqui lendo o versículo que nós lemos. Não vamos ter, capítulo 10, não vamos abandonar a nossa confiança, porque ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aleluia! Essa promessa, irmãos, Pedro, quando ali no primeiro capítulo, ele fala a respeito das provas, né? Para a gente exultar, quando vê prova, luta, tribulação, para a gente ficar firme, né? Porque nós vamos obter no fim de todas as coisas a salvação da nossa alma. Nosso espírito foi salvo no dia que nós invocamos o nome do Senhor, no dia que nós cremos nele, nós nascemos de Deus, fomos introduzidos na família de Deus. Nosso espírito foi salvo com uma salvação eterna. Aleluia! Estamos salvos para toda a eternidade, porque o espírito de vida entrou dentro de nós. A vida eterna, a vida de Deus, a vida incriada está em nós. Nosso corpo será salvo quando houver a redenção, né? Quando no arrebatamento ou na ressurreição, no caso de haver dormido. Mas hoje nós estamos no processo de ter a nossa alma salva. E às vezes é por luta, por tribulação, por dificuldades, mas em toda situação, irmãos, nós vamos prosseguir sem abandonar a nossa confiança. Fiel é o que prometeu, o qual também o fará. Jesus é o nosso Senhor. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez. Queremos descansar no Senhor. Senhor, que o Senhor venha realmente subjugar todo o nosso ser, para que nós possamos ter a nossa vontade de acordo com a tua vontade. Ou melhor, Senhor, que a nossa vontade seja a tua vontade.
Nos ajude, Senhor, para que possamos ser agradáveis a Ti no amado. Louvamos ao Senhor porque o Senhor é a nossa vida e o Senhor tem um plano maravilhoso a nosso respeito. Por isso nós exaltamos o Teu nome, glorificamos o Teu nome, agradecendo de todo o coração, mas pedimos que o Senhor nos ajude a prosseguir, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor continua fortalecendo os irmãos aqui em Goiânia, dando a eles cada dia mais graça, a unção do Teu Espírito, e que acima de tudo, a vontade do Senhor seja uma realidade na vida desses irmãos, para a glória e honra do nome do Senhor. Amém, amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado.